Justiça determina desocupação de ranchos às margens do Rio Pardo, na cidade de Jardinópolis. Essa novela se arrasta há anos, desde 2000, e ainda aguarda regularização fundiária por parte do Executivo. Desespero para os moradores que não têm outra moradia, outro lugar para ficar. Desde que a notícia chegou na casa da dona Vercília, ninguém dorme tranquilo. Ela e o marido moram em um rancho na beira do Rio Pardo, em Jardinópolis, há 17 anos. E vivem de aluguel de barcos e distribuição de água. A família dela é uma das milhares que vai precisar deixar o imóvel. Isso porque a Justiça determinou a desocupação de todas as propriedades até o dia 11 de junho. Só que ela e grande parte dos vizinhos não tem para onde ir. Isso aqui é tudo que nós temos. Eu sou aposentada, mas meu dinheiro não dá para eu pagar um aluguel. Eu não tenho casa em outro lugar. O que quiser fazer comigo? Eu não tenho onde ir morar. Eles vão me dar uma barraca para mim ficar numa escola qualquer, debaixo de uma barraca, até eu conseguir alguma coisa. O que eles vão fazer comigo? Vou morar numa praça, vou pedir esmola, o que eu vou fazer? Faz 22 anos que eu tô lá. E pensar em demolir, eu te falar a verdade, capaz eu vou junto. Eu não tiro nada do meu rancho até que chegar o último momentinho mesmo. Eu não tiro. Se quiser acontecer, derrubar lá com tudo lá dentro, pode derrubar, mas eu tirar, não vou tirar nada. Porque até eu vou pôr onde que eu tenho lá. Eu vendi uma casa minha em Ribeirão e comprei aqui. Agora quer tirar nós, vai pôr nós na onde? Eu na onde? O povo tudo, onde quer pôr? Eu não sou aposentada, só faço biquinho, tá difícil. Nós estamos num barco sem saída, nós estamos entre a cruz e a espada. Não tem como, meu bem. A gente não tem nem ideia, não faz nem o mínimo. Porque quando você tem filho, você vai para casa dos filhos, né? E eu que não tenho nenhum, perdi os dois. A decisão foi publicada no Diário Oficial de Justiça do último dia 22 de maio e determina a liberação de todos os ranchos localizados em área de preservação às margens do Rio Pardo. Se os locais não forem deixados voluntariamente, a desocupação será forçada com o apoio das polícias militar, ambiental e rodoviária. Inclui perda de todos os bens. A novela envolvendo os rancheiros se arrasta desde os anos 2000. O Ministério Público alega que as propriedades desrespeitam o antigo Código Florestal e não poderiam ser mantidas. Os proprietários, no entanto, reclamam que nunca foram ouvidos no processo. Faz 1 ano e meio que a gente luta para entrar no processo, nunca conseguimos. A CETESB, ela já se manifestou dentro desse processo, dizendo que aqui, todas as áreas, é caso de regularização fundiária. Porém, o Ministério Público não quis ver as provas. Estamos calados, amordaçados, e não conseguimos fazer mais nada. Enquanto a ação segue na Justiça, as prefeituras de Jardinópolis e Sertãozinho caminham com o processo de REURB, que é a regularização fundiária urbana. Vereadores cobram mais agilidade do Executivo na conclusão do procedimento e afirmam que a Prefeitura não tem condições de abrigar todas as famílias que vão perder as casas. Diz lá dentro do processo que a gente não tem o mínimo de infraestrutura, e isso não é verdade. Nós temos um posto aqui registrado pelo DAEE, nós temos energia, nós temos internet, fibra ótica, moradores, tem bar aqui, tem um mínimo de que a gente precisa para se fazer uma REURB. Mas a REURB também é um caso de que a gente sabe que as prefeituras têm o direito de fazer, a caneta é dela, mas que o Ministério Público está sempre interferindo. De 500 ranchos aqui do lado de Jardinópolis, o estudo social atingiu 60%, né? Cerca de 60%. 280 ranchos, dos quais 190 são moradias. Das 190 que são moradias, 87 não tem outra moradia. Para onde essas pessoas vão? Na própria lei do REURB diz que a responsabilidade é da prefeitura. E o papel do vereador é conhecer a estrutura da cidade. Como conhecedor da estrutura da cidade, eu tenho certeza que Jardinópolis hoje não tem condições de acolher essa população. Para onde eles vão? Nós temos o entendimento, e alguns juristas, que é um núcleo, né, já informal, núcleo urbano informal, e que deve ser regularizado. Então, quanto Câmara, nós estamos movimentando. No próximo dia 6 vamos ter uma audiência pública, onde nós vamos receber promotores que são não favoráveis à demolição, mas sim à REURB, à regularização. Nós
nós vamos ter advogados especialistas na área. Então, a Câmara tem se movimentado. Para esse advogado que defende um grupo de rancheiros, nenhuma decisão poderia ser tomada antes da conclusão da REURB. Essa lei federal que institucionalizou a REURB no Brasil, ela prevê que quando estiver tramitando o processo de REURB na prefeitura, ninguém do Poder Judiciário pode determinar demolição ou reintegração de posse. Então, essas demolições, além de tudo, deveriam estar suspensas, uma vez demonstrada essa posse legítima no futuro e a possibilidade de regularização fundiária, caberá até o reparo disso tudo, as indenizações por conta desse absurdo, dessa determinação de demolição dessa forma, sem dar a oportunidade sequer dos possuidores legítimos de se defenderem. Ele considera inadequada que a comunicação de desocupação seja feita por placas e conseguiu uma liminar para impedir momentaneamente a demolição dos ranchos de Sertãozinho e Cruz das Posses. O Ministério Público de Jardinópolis pediu a demolição das propriedades pontuais de lá do município de Jardinópolis. Vem agora, depois que o processo já acabou, e pede para homologar, incluindo também Sertãozinho e Cruz das Posses. E o juiz homologa. Isso para nós é absolutamente contrário à lei. É uma decisão absurda. E nós agravamos, né? Eu represento um grupo de ranchos, 50, 60 ranchos, nós entramos com um agravo de instrumento, que é o recurso que cabe, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Miguel Petroni, deferiu a liminar para nós, recursal, e suspendeu essa ordem. Alice Carvalho, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jardinópolis não se manifestou. A empresa reiterou que acatará na integralidade toda e qualquer decisão judicial a qual estiver sujeita. Conosco, para repercutir mais essa situação, está o Dr. Vinícius Bugalho, falando direto do nosso canal digital da Clube. Doutor, nós estamos falando de uma novela que se arrasta há mais de 2 décadas. Existe alguma razão para que esse processo de regularização fundiária já não tenha sido concluído nessas cidades apresentadas? Uma ótima tarde ao senhor, um prazer falar contigo. Boa tarde, André Costa, da nossa planta operadora, e a todos que assistem o nosso TV Clube. Em verdade, como você bem pontuou, é uma novela que se arrasta desde outubro de 2000, quando se assinou um termo de ajuste de conduta para com o respeitado Ministério Público do Estado de São Paulo. De lá para cá, não cumprido o termo, agravos, recursos, apelações, terminou agora que a Justiça concedeu o prazo. Porém, no último dia 15 de maio, Sua Excelência, o desembargador Petroni, concedeu um efeito suspensivo e mandou paralisar essas demolições e desocupações em relação àqueles rancheiros, àqueles recorrentes, àqueles embargantes. Então, tão somente a eles. Em relação aos demais, a liminar está valendo e, com base no artigo 225 da Constituição Federal, tem que se demolir. Bem, a REURB pode, inclusive, travar a desocupação das propriedades? Como o senhor analisa essa questão envolvendo a REURB? Tecnicamente, sim, porque é política municipal social de habitação e urbanismo. Porém, as duas procuradorias, tanto do município de Sertãozinho quanto do município de Jardinópolis, têm que ingressar urgentemente nesta ação civil pública, postulando em nome do município, tá? Uma eventual assistência litisconsorcial, e também postulando que o doutor Ministério Público peça aí uma designação de audiência conciliatória, mesmo porque esse processo é uma falha processual gritante, que deveria ter sido enfocado lá atrás e não o fez, e agora, somente agora, é que essa falha possa paralisar esse REURB. O REURB chegou um pouco tarde, mas dá para consertar. A decisão da Justiça defende que as cidades são responsáveis pelos desdobramentos dessa demolição. De que forma, então, as prefeituras precisam se preparar para acolher essas famílias, doutor? Afiar os jurídicos obter um efeito suspensivo urgente, porque são mais de 80 famílias, são mais de 80 moradias, que vão gerar um custo financeiro de milhões, aí ao redor de 1 ano, 2 anos. Então, no primeiro momento. No segundo momento, as câmaras municipais, através dos vereadores, convocarem reuniões perante o Ministério Público, perante o GAEMA, e chamar a questão social dessas demolições. E depois, tão somente disso, no referido processo judicial que tramita perante a comarca de Jardinópolis, é que vai se apurar
mediante uma perícia, se esses adquirentes de lotes fazem jus ou não a regularização de seus imóveis através de REURB, mesmo porque são imóveis construídos tecnicamente até a margem de 100 metros, ferem o Código Florestal de 2012, não se aplicando tecnicamente o artigo 61A e o 61B. E somente uma perícia judicial pode determinar a aplicabilidade ou não de um REURB para essas mais de 80 famílias. Como nós vimos aí na reportagem, o levantamento da Prefeitura de Jardinópolis mostrou um número alto de famílias que sequer tem uma casa de um parente para se abrigar. A gente até ouviu uma senhora, né, dizendo, se eu tivesse filho, tudo bem, nem filho eu tenho, eu perdi 2, enfim. É um baita de um problema, nós estamos tratando realmente de uma situação social gigantesca, doutor. Justamente, essas famílias demoraram muito para ingressar na justiça e pleitear seus direitos com base no artigo 121 do Código de Processo Civil 2015, que regula assistência litisconsorcial, tecnicamente falando em processo civil, e aí estão os processualistas para me corrigirem. Aí nós temos que ver, o prefeito vai entrar na questão, a Câmara Municipal da cidade de Jardinópolis e a Câmara Municipal da cidade de Sertãozinho vão postular perante o Ministério Público pedindo para paralisar imediatamente essas ocupações que causarão gravames financeiros terríveis para as convalidas contas desses municípios. Difícil dizer, eles vão acionar o deputado da região, mesmo porque o Estado de São Paulo, através de sua outra procuradoria, o Estado deveria ter participado desde o início, porque seria obrigatória a intervenção estadual nesse feito, desde o início, desde a propositura da ação civil pública, mesmo porque ela foi proposta contra uma agropecuária e não contra os mais de 80 adquirentes de lotes. Vamos pontuar a verdade. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala sobre o devido processo legal. Esse processo tem que ser chamado à ordem e a grave questão social que está a incidir deve contar aí com a participação e o diálogo consultivo de todos, através de audiências judiciais ou através de audiências dentro do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos seguir acompanhando o drama, né, desses rancheiros aí na nossa macro-região. Obrigado, doutor Vinícius Bugalho, um grande abraço e até a próxima. Igualmente, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Em Ribeirão Preto,